Hoje eu vou te mostrar a melhor corretora que você pode usar para fazer suas operações de futuros ou até mesmo comprar as suas moedas em spot sem KYC. E eu estou falando da BingX, uma das maiores corretoras do mundo e uma das poucas que ainda oferece a opção de você fazer suas operações sem a necessidade do KYC. E para você usar a corretora BingX, o primeiro passo é abrir uma conta, e é extremamente simples. Inclusive, estou deixando aqui o link para a abertura da conta na descrição e no comentário fixado. E a única coisa que você precisa é colocar um e-mail. Colocando o e-mail, a sua senha e pronto, você já está liberado a operar, a usar a corretora BingX, sem necessidade de envio de documento, nada nesse sentido. Inclusive, abrindo a sua conta pelo link aqui embaixo, você ganha bônus e promoções exclusivas, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, além do que você também ganha desconto nas suas taxas. Bom, depois da conta aberta, nós temos aqui várias opções dentro da BingX, né? Como, por exemplo, a compra rápida de criptomoedas, nós temos aqui o mercado spot, o derivativos, copy trading, enfim, tem várias opções aqui do mercado cripto. Além disso, você não precisa mudar nada aqui no idioma, tá, pessoal? Pode deixar aqui o português normal, não precisa fazer nenhuma configuração adicional para estar utilizando todas as funções aqui da plataforma. E como vocês sabem, o foco do canal aqui é trade, então já vamos direto para o nosso tutorial da aba de derivativos, tá? Aqui nós temos as opções de futuros perpétuo em USDT, então é o par da criptomoeda em USDT, então você precisa ter o USDT para operar e você vai ganhar e perder em USDT. E nós também temos aqui os contratos inversos, que são os contratos perpétuos, porém na opção CoinM, onde você vai ganhar e perder em criptomoeda. Então, por exemplo, eu tenho meu Bitcoin de hold, posso estar utilizando aqui o futuros perpétuo coin, né, ou futuros inversos, para estar ganhando, né, mais Bitcoin ou até mesmo fazendo algumas operações de hedge. Então a gente tem todas essas opções. Eu vou começar aqui pelo futuros perpétuo, pessoal, mas a plataforma aqui que eu vou mostrar para vocês é a mesma, tá? Não muda absolutamente nada para a opção de futuros inverso e também é muito semelhante aqui à plataforma de comprar no spot, né? Caso você não queira usar a compra rápida, você vai perceber que é bem parecido. Bom, começando aqui o nosso tour, pessoal, aqui em cima, né, sem favoritos, a gente pode adicionar as moedas que a gente prefere operar, né? Então, por exemplo, eu posso botar uma estrelinha aqui no BTC e ela já automaticamente aparece aqui em cima. Eu posso botar em Ethereum, né? Sei lá, eu gosto de operar aqui ENA, posso colocar aqui em ENA, posso colocar ORD, enfim, né? Todas as moedas que você gosta de operar, você pode estar colocando aqui, né? Ah, eu gosto muito de operar PEP, o sapinho, por que não? Coloque aqui nos seus favoritos, tá? E aí a gente tem aqui um atalho, né? Então, por exemplo, eu quero ver como é que tá o gráfico do Ethereum. Então é só clicar e automaticamente aqui a gente já vai para o gráfico do Ethereum. Eu quero ver como é que tá o gráfico de PEP. Pronto. É só clicar e automaticamente a gente já cai aqui no gráfico de PEP, tá? Então aqui em cima a gente tem essa opção, é totalmente personalizado, tá? Então é uma opção bem bacana. Aqui no cantinho superior direito, pessoal, a gente tem a opção de mudar, tá? Para o Demo Trading, que é basicamente a plataforma demo, tá? E aqui a gente vai estar operando sem capital. Então, se você está começando, não se sente confortável ainda em realizar trade alavancado, ou então você quer fazer algum teste de alguma estratégia, algo específico, você pode estar usando aqui o modo trading, né? A gente já começa aqui com um belo de um saldo, tá? Então, até para quebrar no modo de treinamento, no modo demo, você tem que se esforçar um pouquinho, tá? A gente tem as mesmas opções, é tudo igual, certo? Não muda nada, mas a diferença é que a gente está operando aqui sem o nosso capital, né? Para voltar aqui, basta clicar em voltar e pronto, a gente já voltou para o modo aqui de operação normal. Aqui do lado a gente tem algumas informações de mercado, é a parte um pouco mais técnica, né? A gente tem aqui algumas regrinhas de trading, como que funciona as porcentagens, aqui tudo é um pouquinho mais técnico, né? Temos aqui a alavancagem em margem, né? Isso aqui é muito importante para quem opera um pouco mais pesado, para entender até quanto a gente consegue liberar de alavancagem, lembrando que no mercado de futuros não existe o dinheiro infinito, né, que muita gente fala, então a gente tem algumas regras, né? Então, por exemplo, aqui em PEP, pessoal, se eu vou ter uma posição de 0 até 100 mil dólares, eu consigo usar uma alavancagem de 50 vezes, tá? Aqui tem as regrinhas de manutenção, a margem de manutenção que eu preciso ter, o valor que eu vou pagar extra para abrir essa operação. Isso aqui, a partir de 100 mil até 250 mil, eu só posso alavancar 40 vezes, eu preciso ter um pouco mais de margem na conta, tá? E eu vou pagar um valor aqui de 50 dólares para abrir essa operação. Então, basicamente é o que, pessoal? Moedas com menos liquidez,
eu tenho um desincentivo de abrir posições muito altas. Por exemplo, se eu quero abrir uma operação em PEP entre 20 milhões de dólares e 50 milhões de dólares, eu não posso alavancar, certo? E eu preciso ter 40% de margem na conta para abrir essa operação. Só que olha a quantidade de grana que eu vou pagar na manutenção, tá? E por que que funciona isso, pessoal? Justamente para não quebrar o mercado de futuros, tá? Então imagina aí um player gigantesco com muito capital vem aqui e operam valores absurdos, né? Literalmente ele quebraria o mercado, ele desequilibraria muito a oferta e demanda. Por isso que a gente tem esses níveis aqui, tá? E isso muda de moeda para moeda, tá, pessoal? Tô dando o exemplo de PEP, mas acontece em tudo. E uma parte interessante da BingX é que é bem claro, bem específico os níveis aqui, tá? Isso aqui tem todas as corretoras, tá, pessoal? Todas as corretoras possuem essas regrinhas, né? Como a maioria, né, a grande maioria da gente não opera aqui outros níveis, né? Normalmente a gente fica aqui no nível 1, a gente não percebe isso, tá? Mas todas as corretoras têm esse nível. A diferença é que a BingX aqui, ela é bem transparente nessa parte, tá? É bem fácil de encontrar essa informação. Aqui em histórico de taxa de financiamento, então a gente também percebe quanto que a gente está pagando ou recebendo de taxa de financiamento. Para quem não sabe taxa de financiamento, inclusive vou deixar um card aqui em cima com um vídeo onde eu explico exatamente como funcionam todas as taxas do trade. Quanto que você paga para abrir, quanto você paga para fechar, se eu posso ficar com um ano com o trade aberto, tem tudo no vídeo aqui que eu estou deixando no card aqui em cima, tá certo? Então essa parte aqui é um pouco mais técnica, né, de informações mais técnicas. Vamos voltar aqui para a nossa aba de futuros normal. Então nós já vimos aqui a parte do demo, né, as informações do mercado e aqui alerta de preço, pessoal. Aqui para mim é um dos grandes diferenciais da plataforma da BingX, porque eu literalmente consigo colocar um alarme, um alerta totalmente gratuito. Então, por exemplo, eu quero que o BTC me avise caso ele chegue aqui em 61 mil dólares. Mas eu não tenho lá a conta paga no TradingView, não tenho como receber esse alerta, né? Aqui na BingX você consegue fazer isso, né? Eu consigo aqui uma notificação no desktop, então ele vai me notificar aqui no próprio desktop, eu posso inclusive ativar os sonzinhos, né? Eu posso também receber por e-mail, ou então a melhor opção que aqui é o app push. Então basta você baixar o aplicativo da BingX, deixar ali configurado, né? Aceitar que ele te mande notificações push. E assim que a gente criar esse alarme, ó, tá criado 61 mil dólares. Pronto, ele já vai me colocar aqui os alertas atuais. Quando ele chegar aqui, ele vai me notificar, tanto no desktop, quanto por notificação por e-mail, quanto no app push. Então é bem interessante. Você não precisa pagar nada mais por isso. Você pode aqui encher de alertas, né? Encher de alarmes totalmente gratuito, né? Isso é uma opção que a BingX tem, que outras corretoras não têm e que para mim faz uma baita diferença, né? Eu particularmente tenho a versão paga do TradingView, mas eu sei que a imensa maioria não tem essa funcionalidade, essa ferramenta aqui extremamente útil, que é o alerta de preço, tá certo? Aqui do lado nós temos a calculadora, tá, pessoal? Onde a gente pode tirar algumas dúvidas antes mesmo de realizar a operação. Então, por exemplo, eu quero entrar no BTC aqui, né? Eu vou botar aqui, eu vou entrar lá nos 61 mil dólares que eu programei o meu alarme. E eu quero fechar quando chegar nos 72 mil dólares apenas, né? Então, eu quero saber aqui quanto que vai ser o meu PNL, quanto que vai ser meu lucro se eu fizer essa operação, colocando aqui 0.01 contratos, tá? Então, eu vou abrir em long, né? Alavancagem 20x, meu preço de abertura, fechamento, o valor, e eu já calculo aqui, ele vai me dar aqui do lado, né? Que eu vou ganhar 110 dólares, tá? E vou ter um PL, né? Um ROI de 360% em cima da minha margem. Inclusive, ele me diz que a minha margem vai ser de 30 dólares com 50 centavos, tá? Então é bem interessante. A gente tem o preço-alvo também. Então, por exemplo, eu quero abrir aqui com 61 mil dólares e eu quero ganhar um ROI de 45%, tá? A mesma coisa, a gente coloca aqui o valor, né? 0.01, como por exemplo, e eu calculo, ó. O meu alvo, então, vai ser em 62,372, né? Aqui eu já tenho o meu alvo, né? Então, você pode definir pelo seu ROI. Eu quero ganhar 45% dessa operação. Então, você já tem aqui qual que vai ser o seu alvo. Aqui, quanto que você vai ganhar? 13 dólares. E a sua margem, né? E aqui também a calculadora de preço de liquidação, extremamente importante, tá? Aqui a gente precisa definir se estamos na isolada ou na margem cruzada, mas eu vou dar o exemplo aqui da margem cruzada, tá? Mesma coisa, vamos deixar os 20x de alavancagem, preço de abertura, digamos que eu abro aqui em 61 mil dólares. O valor, né, da minha abertura, então digamos que eu tenho 0.01 contratos, e aqui eu tenho apenas 4 dólares e 24. O negócio tá meio quebradinho, né? E aqui a gente tem um cálculo, né, que ele não vai dar porque a gente não tem a margem mínima. Mas digamos aqui que eu tenha 200 dólares de margem aqui na minha operação, eu consigo calcular aqui que a minha liquidação, nesses termos aqui, vai ficar em 41 mil dólares. Então, basicamente, o que eu estou calculando? Que na margem cruzada,
usando uma alavancagem de 20x, abrindo o meu trade em $61 mil, com 0.01 contratos de BTC, com saldo de $200 na conta. Essa vai ser a minha liquidação, né? Então essa opção aqui de preço de liquidação é bem útil nessas circunstâncias, né? E aqui nós também temos, ó, uma cerejinha principalmente para os membros do canal e os grideiros raízes, né? Que é o preço de abertura média. Então, por exemplo, aqui, digamos que a gente entre no Bitcoin, $65 mil, com 0.01 contratos. Eu adiciono a posição e aqui me abre uma outra barrinha. E aí eu vou lá, faço todas as técnicas que a gente passa no membros do canal e faço uma nova entrada, né, em $58 mil, com 0.06 contratos agora. Qual que é o meu preço dessa nova posição, né, dessa soma, desse preço médio de abertura, né? É só calcular. E eu tenho aqui que eu vou ter um preço médio, né, de $59 mil. Olha que interessante essas funcionalidades aqui da calculadora, tá? Então tem bastante funcionalidade aqui em cima também. Aqui tem uma central de ajuda, tá? Onde é basicamente tutoriais, caso você precise de um pouco mais de ajuda, tá? E aqui nós temos algumas configurações, né? As preferências. Então eu posso, confirmação da ordem, eu posso confirmar toda vez que eu vou abrir uma posição, ele vai me dar um pop-up aqui para mim confirmar, ó, é realmente isso que você quer fazer. Abertura e fechamento da posição, né? Isso aqui é muito indicado caso você esteja começando, né? Se familiarizando no mundo do trade, sempre deixe ativadas essas opções aqui de abrir e fechar, né? Justamente para você evitar de fazer alguma operação errada, né? Você vai ter mais um filtro ali antes de entrar, antes de digitar algum valor errado. Então é sempre importante. Modo de posição, aqui nós temos um modo de cobertura, que é basicamente o modo RED, tá? Que eu vou explicar mais para frente. Um modo unidirecional. Nós temos aqui o TP/SL automático ao abrir, tá? Eu não recomendo que deixe, mas é uma opção válida também. Aqui nós temos a proteção de spread, tá? Que ele meio que vai garantir que as suas ordens realmente entrem no valor que você colocou. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu coloquei uma ordem limite aqui no Bitcoin a $62 mil. Porém, dependendo da liquidez do book, ela pode subir um pouquinho, pode abrir em 62,80, 59 e uns quebradinhos, tá? Ela tem uma variação que é o spread, tá, pessoal? E proteção contra spread, eu basicamente tô garantindo que eu só vou ter ordem ali. No entanto, se eu ativar essa opção, talvez eu não consiga entrar com toda a minha posição, né? Óbvio que isso aqui é mais para quem opera valores um pouco maiores, tá? Se você opera quantidades menores, dificilmente você vai ter um spread gigantesco, tá? Mas para operações muito grandes, dependendo da liquidez da moeda, tudo mais, essa opção de proteção de spread aqui pode ser válida, tá? Aqui tem mais algumas outras configurações, mas nada tão importante assim. Certo? Já vimos toda aqui a parte do nosso cabeçalho. Aqui nós temos a opção de trocar a nossa moeda, tá? Então, por exemplo, eu quero operar PEP, eu gosto do sapinho, né? Vamos colocar aqui em PEP, pronto. A gente já alterou para o gráfico de PEP, né? Aqui a gente tem o valor do preço, o preço de referência, né? Que é o preço que realmente vai executar as nossas ações, as nossas ordens, preço do índice, o financiamento, que é a taxa, né, cobrada, que a gente também consegue ver a informação, se é cobrada a cada 8 horas, a cada 4 horas. Nós temos aqui alguns outros valores, né, como máxima, mínimo, volume, todas as informações aqui referentes ao contrato, né, ao par de moeda PEP USDT. Aqui do lado nós temos o livro de ordens, tá? Onde basicamente a gente consegue ver o fluxo, quanto de ordem, quanto de capital tem em cada nível de preço. Inclusive a gente pode mudar aqui, né, os níveis de preço. Aqui a gente também vê os trades acontecendo. São informações interessantes, mas não tão úteis assim para o nosso dia a dia nas operações, mas nós temos aqui também. Aqui embaixo nós temos as opções do gráfico, né? As opções de desenho, as opções de análise, né? Todas as ferramentas muito parecido com o próprio TradingView, né? Inclusive, se você não sabe utilizar o TradingView, não sabe utilizar esta forma gráfica aqui para fazer a análise, eu tenho um tutorial completo também do TradingView. Depois vale a pena você dar uma olhada. Aqui em cima nós temos os tempos gráficos, né? Então a gente pode alterar aqui entre os tempos gráficos, né? 4 horas, 15 minutos. A gente pode inclusive personalizar aqui quais os tempos gráficos que a gente mais utiliza. Aqui nós temos a aba de indicadores, tá, pessoal? Então aqui tem vários e vários indicadores. Você pode utilizar quantos indicadores você quiser aqui dentro da BingX, né? E inclusive são indicadores aqui mais parecidos com o TradingView, tá? Algumas corretoras utilizam aqui outros indicadores, né? Um pouco diferentes, tanto na configuração. Aqui não. Aqui a gente tem basicamente os indicadores que a gente tem no próprio TradingView. Aqui nós temos as opções para mudar o gráfico, né? O mais comum é o gráfico de candles, é o gráfico de velas normal. Aqui embaixo a gente consegue colocar o que a gente quer visualizar aqui no nosso gráfico, né? Por exemplo, ordem rápida, então posso abrir e fechar um long aqui, né? Caso você não queira, dá para desmarcar ali ou dá para desmarcar aqui. Informações da posição, as ordens que estão em aberto, elas aparecem aqui no gráfico.
a ordem limite, TPSL, o gatilho, Trainly Stop, o histórico de ordens. Então aqui a gente tem basicamente as visualizações no próprio gráfico, o que a gente quer e o que a gente não quer também. Aqui é um snapshot, né, caso você queira fazer um print da imagem, tá? A opção de redefinir todo o gráfico, último preço e preço de referência, tá? O último preço é o preço aqui que a gente vê no book, tá? Mas a gente tem o preço de referência que é o preço que realmente vai executar as nossas ordens, né? Sempre tem um pouquinho de diferença, tá, pessoal? Mas é pouca coisa, né? É literalmente aqui a liquidez do book no preço de referência. Lembrando que se você quer utilizar o preço de referência, você não tem o volume, tá? Então, se o volume sumiu da corretora, Ghost, o que eu faço? É porque você está no preço de referência, coloque no último preço, o volume volta, ou se ele não voltar, basta vir aqui no indicadores, tá? E colocar o volume novamente no seu gráfico. Então, toda a parte aqui gráfica explicada, já vamos aqui para o que interessa, né? As nossas operações. Então, vamos lá. Toda a parte de operações, pessoal, a gente vai fazer aqui neste canto direito da plataforma, tá? Aqui em cima a gente já tem a primeira opção, que é trocar da margem isolada para cruzada, tá? Para quem não sabe, margem isolada, você vai utilizar somente a margem da posição. Então, se você entrou com 10 dólares, é somente essa margem. E o que significa? Você só pode perder no máximo 10 dólares. Então, se você não colocou um stop e foi liquidado da posição, consequentemente, o máximo que você vai perder nessa operação seria os 10 dólares. Na cruzada, pessoal, a gente vai utilizar toda a nossa conta de futuros. Então, se eu tenho aqui 500 dólares na minha conta de futuros, esse será a margem da minha operação. Então, consequentemente, na cruzada, eu tendo a ter um preço de liquidação bem menor, ou até mesmo nem ter preço de liquidação, dependendo do gerenciamento que você usa. No entanto, se eu for liquidado, eu posso acabar perdendo todo o capital da conta de futuros, tá? Se você está começando agora, tem pouca experiência no trade, pessoal, usa a margem isolada, tá? Se você já tem um gerenciamento de risco mais controlado, já usa algumas técnicas de trade um pouco mais avançadas, aí sim você pode estar usando aqui a margem cruzada, tá? Então aqui a gente define qual o tipo de margem que a gente vai querer. Aqui do lado, né, a gente tem a alavancagem. Eu estou com duas alavancagens, perceba? Eu tenho a alavancagem de long, tá? Que é diferente da alavancagem de short, porque eu estou no modo hedge. Para quem não sabe, o modo hedge ele permite que a gente abra uma operação de long e uma operação de short na mesma moeda ao mesmo tempo, né? Então é uma técnica que a gente consegue utilizar em algumas situações, mas são técnicas um pouco mais avançadas, né? Então por isso que eu tenho aqui duas opções de alavancagem diferentes, tá? Eu vou deixar as duas igual aqui, long, short 10x. Aqui a gente pode trocar, né, do modo hedge, que é o modo de cobertura, para o modo unidirecional. Se eu colocar aqui, ó, modo unidirecional e confirmar, pessoal, percebam que essas barrinhas de abrir e fechar subiram, né? E aqui agora eu só tenho uma alavancagem só, né? Então eu não consigo abrir duas operações simultâneas na mesma moeda, tá? Esse que é o nosso modo unidirecional. Se eu colocar agora modo de cobertura de novo, percebam que aqui em cima vai abrir a abinha abrir e encerrar, né? Abrir e fechar. Ó, justamente porque eu posso agora operar comprado e vendido na mesma moeda, né? Só para dar um exemplo para vocês. Imaginem que você está num swing trade aqui de baixo. Você está vendo aqui o preço cair, mas você não acredita que o preço vai voltar aqui para sua entrada, né? Uma correção normal, vai fazer um pivô de alta, vai continuar subindo. Então você está comprado aqui, mas você viu uma oportunidade de scalp, por exemplo, aqui em PEP, aqui em cima. Então você pode permanecer com o seu swing trade aberto, esperando essa correção acabar para continuar subindo, mas ao mesmo tempo você pode aproveitar essa quedinha aqui e fazer uma operação de scalp, né? Essa é uma das funções do modo hedge. Então você consegue fazer operações diferentes no mesmo ativo sem necessariamente fechar a outra operação, né? Por isso que a gente tem aqui fechar e abrir, né? E também aqui a diferença da alavancagem, certo? Bom, aqui do ladinho, pessoal, tem um botão que é muito importante, tá? Que é o botão dos vouchers, tá? Nesse caso aqui, eu estou operando com SDT. Mas se você, por exemplo, abrir a conta na BingX com o link aqui embaixo que eu estou deixando, você vai ganhar alguns vouchers, algumas promoções, que dependem muito do período que você está assistindo esse vídeo, né? As promoções sempre variam. Mas sempre vai ter alguma promoção, algum incentivo aqui, além da redução das suas taxas, você também vai ter um incentivo. E para operar com esses vouchers, tá? Que inclusive você pega aqui no centro de tarefas, que eu vou mostrar mais no final do vídeo, basta que você mude aqui, ó. Só clica nesse botãozinho e pronto. Tá? Aqui abre aqui, ó, bônus disponíveis, tá? Então é como se fosse uma subdivisão aqui da própria plataforma, tá? Então você vai operar com seus bônus. Nessa conta aqui eu tô zerado de bônus, até porque eu já usei, tá? Mas é aqui que vai ficar os bônus disponíveis, tá? Então se você abriu sua conta, mas não aparece meu voucher, não aparece aqui meu bônus, é porque você precisa clicar nesse botãozinho, né? Depois para voltar, é só clicar em voltar e pronto. A gente já voltou pro mercado USDT normal, tá? Então é dessa forma que você utiliza, né, os seus bônus, os seus vouchers para estar utilizando
as suas recompensas. Bom, aqui embaixo o abrir e fechar eu já expliquei para vocês, né? Só aparece no modo Red. Aqui nós temos as opções de ordem, tá, pessoal? Como que eu vou abrir as minhas operações? Então eu tenho aqui a ordem limite, tá? Onde basicamente eu vou definir aqui um preço de entrada. No caso da compra, eu tenho que definir abaixo do preço atual. No caso da venda, acima do preço atual. Isso porque todas as corretoras elas trabalham com o melhor preço de execução. Então, por exemplo, se eu quero vender abaixo do preço atual, a corretora vai entender que o preço de agora é melhor para vender do que lá embaixo, certo? Porque o preço está mais caro agora para venda do que a sua ordem que você botou. Então, ele vai entender que é para vender a mercado e vai abrir a posição instantaneamente. Mesma coisa acontece quando você quer abrir uma operação de compra. Se você quer abrir uma operação de compra com o preço mais alto, mais caro do que está agora, a plataforma vai entender que você fez algum erro e ela vai abrir instantaneamente a mercado, porque o preço de agora está melhor que o preço que você plotou. Por isso que ordem limite, pessoal, é somente na compra abaixo do preço atual e na venda acima do preço atual, tá? Isso é um erro que muita gente acaba cometendo. Então, eu vou colocar limite aqui, digamos que eu queira comprar quando chegar aqui em 0,8, tá? 0,008, essas moedinhas aí fracionadas em várias casas decimais, né? E digamos aqui, ó, eu queira comprar a quantidade, né? Aqui é um ponto importante, pessoal. Eu posso comprar em contratos de PEP, tá? Então eu defino a quantidade de PEPs que eu quero comprar. Eu posso botar por custo, então, eu quero gastar aqui, por exemplo, $2, tá? Então eu vou definir por custo. E eu posso também botar por valor nominal, né? Aqui tá nocional, que é basicamente o valor da minha posição, né? Lembrando, a posição, pessoal, é a margem vezes a alavancagem. Então, na posição, você vai ter que aqui colocar o valor já considerando a alavancagem. Enquanto que por custo, você só vai colocar, ó, eu quero gastar tanto para abrir essa posição. Eu vou colocar aqui um USDT, meu preço da ordem, vou botar 0,008. Vamos colocar aqui $4, né? Ghost tem 4,24 disponível, né? Então vamos colocar $4 aqui para abrir a nossa posição limite. Aqui eu já posso configurar o meu long, né? O TPSL, caso eu queira, tá? Eu vou deixar aqui, por enquanto, desmarcado, mas existe essa opção já em abrir a ordem, já colocar o TPSL, né? Aqui ele vai me dar algumas informações, qual que é o meu preço de liquidação estimado, tudo mais. Mas vamos colocar aqui, abrir long. Lembrando, ó, vai me dar o pop-up para mim confirmar esta operação, né? Ó, realmente estou querendo abrir esta posição, confirmado e pronto. Tá plotada aqui a nossa ordem limite, né? Inclusive eu posso depois arrastar mais para baixo, arrastar mais para cima e consequentemente aqui já vai colocar, né? Vai mudando aqui o nosso preço de abertura, é só arrastar aqui no gráfico, né? Fica bem mais simples também de fazer essa operação. Então é dessa forma que a gente coloca a ordem limite, né? Na venda a mesma coisa, tá, pessoal? Lembrando que na venda só tem que colocar mais acima. Então digamos que eu quero vender quando chegar em 0,009, colocar aqui os mesmos $4 de custo, tá? E abrir short. Ó, confirmar. E pronto, ele colocou aqui em cima, tá? Se eu fizer o preço de venda abaixo do preço atual, como eu falei para vocês, vai entrar a mercado, tá certo? Então, a ordem limite funciona dessa forma. Aqui nós temos a mercado, tá? Então, basicamente, vai entrar instantaneamente. Então, digamos aqui, eu quero abrir uma posição exatamente agora de $4 de compra aqui em PEP. Basta você colocar aqui o custo, né? Eu quero abrir com $4, abrir long. Vai pedir para me confirmar, eu confirmo e pronto, está aberta aqui já a nossa posição, né? Eu estou em ordem aberta, basta mudar aqui para posição, tá? E está aqui a minha posição de PEP. E aqui embaixo a gente tem algumas informações, né? Como por exemplo, o contrato que a gente está, né? A margem que a gente está, nesse caso isolada, 10x, o long, o ADL, que é o quão próximo você está de ser desalavancado ou até mesmo de ter a sua posição fechada por causa da liquidez, tá? Dificilmente você vai ter algum problema com isso, mas existe essa opção. O tamanho da posição, lembrando, é a posição já com a alavancagem. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho 4.718 contratos de PEP a um valor de $39,87, tá? Lembrando que eu abri com apenas $4, mas a minha posição já considera a alavancagem. Aqui eu tenho o meu PNL não realizado, né? O meu ROI não realizado. Nesse momento é de 4%, estamos ganhando muito dinheiro, com 17 centavos de lucro, né? Inclusive tem esse botão aqui, ó, compartilhar, né? Esse botão bonito que a gente utiliza aí para causar inveja, né? Nos grupos, no WhatsApp, no grupo da família, né? Para mostrar o quão bom a gente é e quão lucrativo a gente é também.
é o botãozinho aqui do compartilhar. Aqui nós temos a informação do nosso preço de abertura, né? Qual foi o preço que a gente abriu, o preço de referência, que é o preço atual, o nosso preço de liquidação estimado, tá? Então, se chegar aqui, eu simplesmente serei liquidado. O meu risco de liquidação, então nesse caso é 10% de risco, se chegar aqui a 100% você é liquidado, tá? E a margem da minha posição, que essa sim é quanto eu gastei, né? O meu custo foi de $3,97. Outro ponto importante é que esse ROI aqui de 3%, tá, pessoal? É em cima dos $3,97, não em cima da posição, tá? Só para deixar bem claro que tem muita gente que confunde isso, né? Acha, mas estou ganhando 10%, deveria estar ganhando aqui $4. Não, você está ganhando 10%, mas em cima da sua margem, tá? Posição é uma coisa, margem é outra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui a gente tem o nosso TPSL da posição, então posso adicionar aqui um TP, né? Basta eu clicar aqui, ó, take. Qual que é o take? Aí eu coloco o valor aqui, né? Eu tô comprado, então, ó, se eu chegar em 0,09, eu quero fazer o meu take, né? Ele vai dizer qual que vai ser o meu ROI, né? 67% e quanto que eu vou ganhar. Pronto, já está aqui o nosso take plotado. Eu tenho o meu stop também, então se chegar aqui em 0,008, eu quero ser estopado. E tá lá, né? A gente tem 51% de perda, a gente vai perder aqui $2,03. Se eu confirmar aqui, pronto, já está plotado aqui o nosso TPSL, né? Basta. Se você quer fechar ou se você quer aqui, ó, mudar também, basta só arrastar no gráfico, automaticamente aqui já vai mudar o TP, já vai mudar o stop. E se você quer fechar no gráfico, basta fechar aqui no xizinho, certo? E esse aqui é o TPSL da posição, então você vai fechar toda a posição. Mas, Ghost, eu quero fazer parcial, como que eu faço? Então você pode vir aqui na opção TPSL normal. Vamos confirmar. E aqui percebam que já é um pouco mais complexo, tá? Mas é a mesma coisa, não vai mudar muita coisa, tá? Aqui é o nosso gatilho, qual seria o nosso preço. Então, no take eu quero fechar quando chegar em 0,09, vai me dar o ROI. A mercado, tá? Eu até posso definir a limite, mas eu sempre aconselho a deixar em mercado tanto o stop como o alvo, porque você garante que vai ser executado, tá? A limite tem umas questões de book, tem algumas questões de liquidez, tá? Isso não é só aqui na BingX, tá? Não se preocupe. Mas que dependendo da situação pode acabar não pegando as suas ordens, tá? Aí você vai ter que definir um preço de gatilho aqui mais alto, um preço de limite mais baixo, muita gente não sabe configurar dessa forma, aí chega lá, não realiza, aí a pessoa fica triste, tá? Então deixa mercado aqui, a taxa não é aquilo que vai acabar com a sua rentabilidade no trade, tá? Então pode fazer aqui stop loss e take profit sempre a mercado, tá? Então 0,09, só que aqui eu coloco o valor da minha posição, tá? Então digamos que eu quero fechar, mas eu quero fechar quando chegar aqui, somente 30, 25% da minha posição. Pronto, né? Eu posso tirar aqui meu stop, eu só quero take e tá lá, ó, confirmo. E eu tenho aqui somente uma parcial. Percebam que eu tenho 4.718 contratos, mas aqui em cima eu vou fechar somente 1.179. Né? E assim a gente pode ir fazendo, ó, mais parciais. Ó. Eu vou colocar aqui no maisinho, né? Vai pedir para me confirmar. Faço outro aqui, ó. Se chegar em 0,01, né? 186%, mesma coisa. Aí eu vou fechar aqui 100% da minha posição. E pronto. Ó, já tem outra parcial lá em cima, né? Com stop é a mesma coisa, você pode fazer stop parciais. Basta você ir adicionando posições aqui no maisinho, tá certo? Vamos fechar aqui tudo e pronto. E aqui também eu tenho a opção de fechar já a mercado, né? Ghost aqui tá com um capital pequenininho, né? $4 e um pouquinho, já estou ganhando aqui 45 centavos, é uma conta de tutorial. Eu só quero garantir esse lucro, como é que eu faço? Vem aqui fechar a posição. Você pode fechar aqui a mercado, né, que vai fechar na hora, pode fechar tudo, né, mas lembrando, esse botão aqui, muito cuidado, se você fechar tudo, você vai fechar todas as suas operações, né, então se você tiver mais de uma operação aqui, não use esse botão fechar tudo, né. Mercado, ele vai me dizer a posição, né, inclusive eu posso fazer uma parcial exatamente aqui a mercado também, ó, vou confirmar, fiz uma parcial, pronto, já bati uma parcial, quero fazer outra parcial, opa, vem aqui mercado, e fecha o resto da operação, e tá lá, tá, então é bem mais simples da gente fazer essas operações a mercado. Aqui a gente tem as nossas ordens em aberto, né? Nesse caso aqui a gente não tem nenhuma, tá? Mas digamos que a gente tivesse aqui a limite a mercado, aparece aqui, TPSL vai aparecer aqui, gatilho, trend stop, gatilho inverso, tá? Todas as nossas ordens vão aparecer aqui em ordens em aberto. Aqui nós temos o histórico de ordens, tá? Então todas as ordens que a gente já utilizou vai estar tudo aqui no histórico. O PL realizado também, né? Caso você faça uma parcial vai aparecer aqui. Nós temos aqui o histórico de trades, ó, né? Quando que eu abri, quando que eu fechei, a taxa que eu paguei também, que é muito importante. Histórico das posições inteiras, tá? Então toda a minha posição eu fechei, lembrando, ó, histórico de trades. Aqui eu fiz dois fechamentos, né? 2 operações, mas a minha posição de PEP inteira, ó, foi essa daqui. Então também tem todas as informações, né? Quanto que eu fechei, quanto que eu ganhei, quanto que eu lucrei. Todas as informações aqui na histórico de posições.
Histórico de transações é basicamente as taxas que você vai pagar, que você vai receber na taxa de financiamento. Tá tudo aqui plotado aqui em cima, tá? Aqui nós temos a ordem de gatilho, tá, pessoal? E para que serve essa ordem de gatilho? Lembram que eu falei para vocês que a gente não consegue abrir uma posição comprada a limite acima do preço atual? E a gente também não consegue abrir uma operação de short abaixo do preço atual. Mas aqui na opção de gatilho, pessoal, eu consigo fazer isso, tá? A forma mais simples de fazer preço da ordem, a gente coloca a mercado. E aqui eu só preciso definir o gatilho. Então, por exemplo, eu quero comprar PEP, mas somente se ela passar aqui de 0,09. Aí eu quero comprar PEP. Quanto que eu quero comprar de PEP? Eu quero comprar 4 dólares. Pronto. Mesma coisa, eu já posso deixar o meu long TPSL aqui ativado, tá? Mas nesse caso aqui eu só quero deixar plotada a ordem. Vai me pedir aqui a confirmação, eu confirmo e pronto, ó. Tá aqui o meu gatilho. Então eu só vou comprar PEP se ela chegar nesse preço. Então percebam que na operação a limite eu não consigo fazer isso. Na operação mercado eu também não consigo, porque eu preciso esperar literalmente aqui, olhando o gráfico até chegar aqui. Mas dessa forma a gente consegue fazer um gatilho. Então, por exemplo, né, eu quero operar esse rompimento dessa máxima aqui em cima, né? Eu só quero comprar se romper essa máxima. Pronto. A gente usa aqui a ordem de gatilho, tá? Lembrando, a opção mais fácil de fazer é a mercado, tá? A limite você tem que ter algumas configuraçõezinhas, eu não vou me ater a isso nesse tutorial, mas colocando a mercado a gente tem essa plotagem de ordem, né? Mesma coisa no short, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu só quero vender aqui PEP se chegar em 0,008, por exemplo, né? Mesma coisa, vou vender aqui com 4 dólares. Também posso deixar aqui plotado já o meu alvo e o meu stop aqui, né? O meu gatilho de stop loss, de take profit, tá? Eu particularmente não gosto muito de utilizar, mas tem essa opção. E eu vou abrir um short, vai pedir para me confirmar e pronto. Eu só vou vender PEP se chegar nessa posição. Então é assim que funciona aqui a parte de gatilho, né? Nós temos também aqui o Trailing Stop, pessoal, que é um stop móvel, tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima, é um pouquinho mais complexo de explicar para vocês e é interessante ter uma operação em andamento para vocês entenderem. Então vou deixar o vídeo aqui do Trailing Stop aqui em cima. Mas basicamente as configurações aqui são iguais a do vídeo, tá certo? E nós também temos aqui a opção apenas publicação, tá? Que nessa opção aqui, basicamente você está dizendo que você só quer entrar na posição a limite. Se você não entrar a limite, você não quer entrar na posição. Tá? É uma opção um pouquinho mais rebuscada, mais complexa, tá? Mas é pouco utilizado, né? As principais são limite, mercado e a opção aqui do gatilho, né? Para a gente plotar ordens acima ou abaixo do preço atual, tá certo? Aqui embaixo aqui nós temos a opção já de depositar direto, lembrando, né, que você não precisa de KYC desde que você opere aqui somente cripto, tá, pessoal? Se você quer utilizar o Pix da BingX, você tem a opção de utilizar Pix, aí não tem jeito, tá? Como o Pix é atrelado ao seu CPF, aí você vai precisar do KYC. Mas, por exemplo, você pode utilizar aqui para comprar o USDT, utilizar Pix em outra corretora que você já tenha KYC, como por exemplo a Bybit, tá? Então você compra dólar lá, manda para a BingX, e aqui dentro da BingX você pode fazer o que você quiser, tá? Sem a necessidade de se identificar. Então você pode comprar, pode colocar suas moedas na MetaMask, na sua hard wallet, pode fazer trade que não tem nenhuma identificação, tá? Então é uma forma um pouco mais tranquila de se fazer isso, tá? Aqui é transferir, então basicamente você pode transferir os fundos, tá? Para dentro aqui, então digamos, eu tenho USDT, mas na minha conta de fundos, então você vai transferir para perpétua a quantidade de USDT, tá? Que é a moedinha, enfim. E aqui é a opção de comprar cripto também. E para finalizar o nosso tutorial, vamos aqui no nosso centro de tarefas, que é aqui que vão aparecer os bônus e promoções exclusivas, né? Lembrando, se você não tem conta, utilize o link aqui embaixo, que além de estar ajudando o canal, você vai ganhar desconto nas suas taxas e também vai ganhar aqui vouchers, promoções, e esses bônus caem tudo aqui no centro de tarefas, tá? Então aqui que a gente consegue resgatar, a gente consegue ver quanto que precisa aqui para validar algum bônus ou voucher, enfim. E lembrando que para operar, né, usar esses bônus lá na plataforma de futuros, a gente só precisa mudar aquela chavezinha. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, deixa o seu obrigado se ele te auxiliou nos comentários, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E caso você ainda não tenha conta na BingX, link na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir e tchau!